O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Bom dia, pessoal. Acho que não precisa me apresentar, né? O Viana já falou, a Luciana já falou, né? Então, me chamo Wagner, estou aqui na Baixada Santista desde 2017, nessa área. E hoje eu estava conversando com o Roberto aqui, com o Gilberto. Antes era só Baixada Santista, agora Baixada Santista e Vale do Paraíba, né? Então, a nossa superintendência passou a chamar Superintendência Litoral Paulista e Vale. Então, é uma extensão bem grande, né? Tem aí 96 agências envolvidas. Tudo que é de empreendimento passa com a gente lá, tá? Nessas duas localidades aí. Então, vamos lá. Vocês devem estar se perguntando, né? Mas é 350, 264 mil? Como é que é na Praia Grande, né? Aqueles que têm conhecimento mais profundo. Então, eu vou explicar tudo isso aí, tá? Vamos lá. A Caixa, né? Líder de mercado imobiliário. Hoje a Caixa tem uns 68%, 67% do mercado, né? Vocês que são corretores, né? Eu sempre falo, corretor, correspondente e construtora, né? É umbilicalmente ligado à Caixa Econômica Federal, né? Se vocês vendem financiamento e a Caixa detém quase que 70% do mercado, né? Então a gente tem que ter uma relação muito próxima, né? E esses encontros é o que fortalece isso, né, Gilberto? Então, vamos lá. Implementação de políticas públicas do governo federal. A Caixa anuncia novidades nas concessões de financiamento com recurso FGTS, Habitação Popular, Programa Minha Casa Minha Vida, as famílias com renda bruta mensal até 8 mil. Vocês podem ter certeza que a Caixa nunca vai abandonar o setor de vocês. Quando o juro sobe, né? Vocês perceberem que está uma escassez de valor para financiar, né? Dotação orçamentária, né? Os bancos particulares costumam, como diria lá atrás, esconder embaixo da mesa. Quando o juro sobe, fica mais fácil você ganhar na tesouraria 14% Selic aí do que emprestar e correr um risco aí no habitacional, né? Então, se está segurando o mercado aí na Caixa, ela diminuiu. Por quê? Isso no SBPE, né? Vocês vão ver nas explicações aqui. O SBPE, o fundo do SBPE, o que é? Poupança, né? Então, aquele recurso que você não financia no Minha Casa Minha Vida, ele vem da poupança. Poupança você deposita quando quer e saca quando quiser. Qualquer momento, né? Hoje uma Selic a 13,75, poupança ela paga hoje 6% ao ano mais a variação da TR, né? Então, esse descompasso faz com que há uma fuga, né? Uma fuga dos depósitos em poupança e diminui o fundo de financiamento. Então, por isso que está essa escassez aí, mas a Caixa ainda continua financiando. Nós emprestamos, na média, nesse primeiro semestre, quase 7 bilhões por mês. 7 vezes 6, 42. Então, foram quase 42 bilhões que a Caixa colocou só de SBPE. Isso que estamos em crise, né? Então, se vocês ajudarem a incentivar a captação da poupança, aquele cliente teu que vendeu, vamos colocar na poupança, porque isso aí retroalimenta o ganha-pão de vocês, né? Vamos lá. Então, isso entrou em vigor, tá, gente? Sexta-feira da outra semana, dia 7, tá? Então, criação de uma nova subfaixa. Essa faixa é de R$2.000. Aqui nossa casa é Sudeste, né? Taxa de juros agora tem uma diferença. Quem é cotista do Fundo de Garantia e quem não é. Quem é cotista é quem tem assalariado, tem o depósito do Fundo de Garantia, tem mais de 3 anos que entrou, né, nesse sistema, tá? Então, quem é cotista, no nosso caso aqui, Sudeste, né? De 4,25 baixou para 4. Não, é 4,25, tá? Quem não é do cotista, 4,75, então é uma diferenciação. Isso acho que é mais que justo, né? Porque você, como cotista, o que o patrão paga de 8% da tua folha de pagamento, ele entra, você ajuda a contribuir com aquele fundo. Quem não é cotista, se ele tiver essa renda, ele vai poder também financiar com recurso FGTS, só que vai ter aí não digo acréscimo, né? Quem é cotista tem uma redução de 0,5% na taxa, tá? Então, isso aqui foi criado a partir do dia 7, tem agora no programa Minha Casa Minha Vida, com recurso FGTS, famílias com renda até 2.000 podem financiar com taxa de juros 4% ao ano. Selic está 13,75, né?
essa faixa é a 4%, então é um subsídio bem grande, tá? E aqui tem todas as faixas. Antigamente vocês deviam falar faixa 1 no mercado. O que era faixa 1 no primeiro programa? Se entendia como aquele que é subvenção total. Depois essa apresentação fica à disposição, tá? Se quiser passar para o pessoal, fica à vontade, tá? Então, faixa 1, antigamente, o que era? Aquele faixa 1 é aquele que o FAR compra o empreendimento, o construtor constrói, a prefeitura vem com a demanda, pode ter restrição, pode ter o que for, tá? Hoje dividiu, era faixa 1 e faixa 2 e 3 era aquele que financiamento que vocês fazem. Hoje mudou. Tem faixa 1, faixa 2, faixa 1 FGTS, que é isso aqui que eu estou falando, e faixa 1 OGU FAR, que é aquele que é totalmente subvenção. Eu tenho até uma apresentação na sequência, só para vocês conhecerem como que funciona, tá? Então vamos nessa aqui. Faixa 1, né? Até 2.000 nós passamos lá na tela anterior, né? Se o cara ganha de 2.000 a 2.640, a taxa do Estado de São Paulo, para quem é cotista, 4,50, para quem não é, 5%. Faixa 2, renda de 2.640 até 4.400. Então, quem tem subsídio é quem ganha até 4.400, tá? Quem ganha até 4.400 tem subsídio em valor e subsídio na taxa de juros. Quem ganha acima de 4.400 até 8, ele tem só subsídio na taxa de juros, não tem aquele subsídio que o governo complementa alguma coisa, dependendo da faixa de renda dele, tá? Então, quem ganha 2.640 a 3.220, a taxa é 5. Não cotista, 5,50. De 3.200 a 3.800, 5,50. 6 para quem não é cotista. De 3.800, 6,50 a 7. Qual que é a novidade aí, né? Pessoa que ganha até 4.400, aqui até 8, aqui na Praia Grande, o limite do programa era 264, né? Hoje, na Minha Casa Minha Vida, ele vai para 350, tá? Tem a faixa de 264 que continua para quem? Se você tem um imóvel de 350 mil, o consultor fez ali, enquadrou o imóvel de 350 mil. Então, a pessoa que ganha 4.400 até 8, ela pode financiar no FGTS. Antes ela não podia, só até 264, tá? E se uma pessoa desse aqui queira comprar o imóvel de 350, ela pode? Ela pode. Só que uma pessoa que ganha até 4.400, ela não consegue chegar nos 350 com financiamento, né? Então a entrada dela é muito grande. O que o Conselho Curador definiu? Quem ganha até 4.400, se ele for comprar um imóvel de 350, ele pode financiar, mas não nas condições daqui. Ele vai financiar com SBPE ou Procotista. A diferença é essa. Então, assim, dificilmente, né, são poucos que ganham até aqui e conseguem ter uma... Por exemplo, quem ganha até R$2.000. Dificilmente, pode achar um caso só se ele receber uma herança ou ter uma poupança bem grande lá que complemente para comprar, né? Mas eles resolveram limitar. Quem está nessa faixa aqui, se for comprar um imóvel até 350, de 264 até 350, ele vai poder, mas só não vai usar essa condição aqui. Nem essa aqui ele vai usar. Ele vai usar SBPE ou Procotista, tá? Essa é a diferença. Isso não foi a Caixa que estipulou, é o Conselho Curador da FGTS, tá? Então, criação da subfaixa até 2.000, nós já vimos, né? Atualização dos valores de renda e subfaixas 1 e 2, que é esse aqui, tem os intervalos aqui. Então, vamos lá. Recorte territorial, né? Famílias com renda até 4.400, o máximo é 264, o mínimo é 190. Então, houve um reajuste na tabela. Então, tinha essas cidades aqui, por exemplo, Tariri, que é aqui perto, que é menor, o imóvel lá, o teto da Minha Casa Vida era 142 mil. Hoje é 190 para a faixa, quem ganha até 4.400. Mas se tiver um imóvel de 190 a 350 lá, você pode usar a faixa do fundo de garantia. Então hoje o SBP está com uma taxa aí de, na média, 9,56 na Caixa, 9 a 9,5, né? Lá em Tariri, por exemplo, um exemplo, se comprar um imóvel lá, 350 mil, você pagaria os 9, anteriormente 9,66, que é a menor taxa que a gente pratica hoje. Hoje, se for cotista, 7,66,
2% é muita coisa na simulação, pessoal. E se não for cotista, fundo de garantia, 8,16. Essa aqui é a mudança, tá? Agora, se o imóvel lá no Itariri, por exemplo, é até 190 mil, que era 142, pode financiar quem ganha até 4.400 naquelas faixas lá que a gente tem o subsídio, tá? Então aumentou bastante. E aqui, ó, agora é possível financiar imóveis até 350 mil teto único, para a faixa de 4.400 a 8 mil. Então, a grande mudança é 350, qualquer lugar do país, independente da população, o imóvel com financiamento FGTS, ele pode chegar até 350. A diferença é, por que fala de 4 mil a 8 mil? Porque quem ganha até 4.400, se for financiar, vai ser nas regras do SBP ou do Procatista. A regra do financiamento FGTS, só quem ganha de 4.400 a 8 mil reais, tá? Outra coisa também, o desconto era o maior, que é quem ganha até, depois vocês vão ver lá, quem pode ter o desconto maior aqui? Quem ganha até 1.650. Eu tenho uma simulação ali, tá? Que esse subsídio ele vai até 55 mil hoje. Ele é regressivo, quanto mais ganha, quem ganha menos aí, quem ganha até 1.650 consegue o subsídio máximo. Quem consegue o subsídio mínimo, quem ganha de 4 até 4.400. Então, nesse intervalo, até os 4.400, esse subsídio aqui vai diminuindo até zerar a partir de 4.400. Então, quem ganha acima de 4.400 não tem subsídio aportado pelo governo, ele tem só subsídio na taxa, tá? E aqui é o recorte que o Gilberto tinha perguntado para que nós fizemos. Isso aqui é todos os municípios que pertencem à nossa região aqui, tá? Então, são acho que 71. Aqui está o valor do FGTS para os municípios aqui. Praia Grande, por exemplo, ó. Limite de renda até 4.400. Continua 264. No FGTS 350. Então, qualquer imóvel aqui 350 pode ser financiado com recurso FGTS. Isso se a pessoa se enquadrar nas regras do FGTS, tá? Não pode ter outro imóvel para financiar. Tem que morar na cidade, aquelas coisas lá. Ou na cidade limítrofe, tem todas as regras do FGTS, tá? Aí vamos pegar outra aqui. Juquiá, é da nossa região. 190, com certeza lá era 142. 350. Miracatu, 190, 350. Mongaguá, 208, acho que era 198, se não me engano lá. Ah, já tinha subido no final do ano, né? Então continua 208 e o máximo 350 com recurso FGTS. Grandes metrópoles até 264 mil. Metrópoles e seus subsídios arranjam. Então tem aqui, ó, município com população menor que 100 mil habitantes. 200 mil. Só que tem outras variáveis, tá? Tem outras variáveis. O município com população aí tem, se pertence à região metropolitana, se não pertence, tem todo um emaranhado. Por isso que eu já trouxe os valores ali, pra gente ficar exercitando isso aí. Você tem que ficar deduzindo. Aqui que tem, aí você tem que pegar ali do IBGE para ali, onde que ele se enquadra. Então eu já trouxe ali, tá? Aí fica mais fácil. Aqui simulações, tá? Nós fizemos uma simulação, ó, família Salvador, Bahia, mas para demonstrar que serve para qualquer lugar do país, tá? Então, família com renda 1.650. Um imóvel de 167 mil reais, tá? Condições atuais. Essas condições atuais aqui é antes do dia 7, tá? O que ele conseguia financiar? Em 360 meses. Ele financiava 83 mil, 47 mil de subsídio e dava uma entrada de 35, certo? Nas novas condições. Mesma renda, o que ele financia? Um aumento de 27.900, financia 118. Ele pega o subsídio total, 55 mil, e uma entrada aqui dá 200 reais. Então, houve uma... É a prestação. De 409, ela vai para 490. Ok? Porque era 25, aqui é 30 agora. Então, colocou mais gente no jogo, tá? E tem outra coisa que está para entrar também, é o fundo de garantia consignado. Vocês já ouviram falar isso, né? O que é? Hoje ele tem uma capacidade aí de 30%, certo? Então, você pode usar o fundo de garantia como? Para ser financiado, para dar entrada, né? Você pode usar o fundo de garantia para dar entrada, ou você pode juntar o fundo de garantia a cada 2 anos e amortizar teu saldo devedor, ou mensalmente, você separa lá 1 ano de fundo de garantia, separa,
a tua prestação é R$1.000. Você tem um saldo de fundo de garantia lá de R$12.000, por exemplo. Então você pode ir na agência da Caixa, né? Eu quero pagar as prestações com o meu fundo de garantia. Então você pode ir até 80% da prestação. Você tem esse saldo lá, você separa o fundo de garantia, em vez de você pagar 1.000, você paga 200 e o fundo de garantia paga 800. Isso acontece. Então você tem o fundo de garantia guardado lá, você usa para auxiliar no pagamento das prestações. O que é o fundo de garantia futuro, que é o consignado? Você não recebe 8%? Todo mês você ganha R$10.000, R$800 está depositando na tua conta. O que acontece? Você vai assinar um documento autorizando a alavancar a tua capacidade de pagamento com o FGTS, com aquele depósito de 8% lá. Então a tua capacidade de 30% ela vai ser maior. Então vai te dar maior capacidade de pagamento também. Então você vai usar, se a tua capacidade era R$1.000 por mês, por exemplo, aumentar em 8% essa capacidade tua. Porque você está garantindo que aquele fundo de garantia que vai entrar na tua conta vai ser amortizado da prestação e vai ficar com uma garantia para o banco que está financiando. Esse é o fundo de garantia futuro, tá? Outra coisa também é os 35 anos, né? Então, hoje é 360 meses. Aqui, ó, já foi para 420. Então, isso mudou no final do ano passado. Você pode usar, em vez de 30 anos, né? 35 anos. Por isso que aumentou a capacidade. Por isso que aumentou a capacidade de pagamento. Essa pessoa, nas condições antigas, ela podia comprometer só R$409 da prestação. Aqui ela consegue 490. E com todas essas mudanças, ela consegue financiar sem entrada. Um imóvel de 167, tá? Porque o imóvel de 167, uma pessoa que ganha 1.650, né? Para financiar sem entrada, o teto com a capacidade dela, mais o subsídio, vai a 167. E aqui, família com renda de 1.980. Outra simulação, tá? Antes, ela pagava 490 de prestação, porque o salário dela é maior. Ela tinha uma entrada de 32.000, ok? E o subsídio 34. Aqui, condições novas. A prestação vai para 560, ela financia mais aqui e não tem entrada, tá vendo? Quem ganha 1.980, aqui ela tinha 32.000 de entrada, aqui ela zerou a entrada. Ela conseguiu um subsídio aqui de 39.300, mais 7.300 aqui. Então ela chegou nos 40 e pouco de subsídio aqui. Então, mesma condição. Quem ganha 1.980, um imóvel de 167.000, ela financiava 100.000, pagava 490 de prestação. Com as novas condições, ela vai financiar 127.700, uma prestação de 560, por causa do aumento da capacidade dela, e com a redução do juros você aumenta a capacidade de financiamento da pessoa. Novos arranjos territoriais aqui que eu já falei, né? 190 e tal. Quadramento dos municípios obedecerá aos critérios de pesquisa, região e influência. Estudo de arranjos populacionais e concentração urbanas, de 2016 aqui, tá? E o porte populacional dos municípios. Foi aquela tabelinha que eu passei lá atrás, tá? Já está líquido aí para vocês, tá? Maior atratividade do setor, né? Isso aí fomenta também, você pode ver que todas as consultoras, eu fiz uma palestra dessa para os consultores lá da região Vale do Paraíba, né? É unânime que as condições melhoraram muito, está todo mundo ansioso e todo mundo com expectativa muito boa, né? Sim? Eu queria tirar uma dúvida, porque acontece, na minha opinião, posso até ser livre sobre o assunto, mas um rapaz de 30 anos para cá já é velho. 30 anos? Por quê, velho? Não, porque ele tem que dar uma entrada muito alta, ele não ganha. Ó, a soma da idade dele, mais o período de financiamento tem que ser de 80 anos e 60 meses. Então, um cara de 30 anos não é velho, não. 30 anos mais 42... 30 anos mais 42 dá 72. 50 mil. Ele tinha que dar 280 mil. Precisa ver quanto que ele recebe. Ele tem uma renda de 10 mil. Então, 10 mil é 3 mil de prestação. Sim, 30%. É. A prestação, aí vem a capacidade de pagamento da pessoa, tá? Se a pessoa tem, não analisa só, ó, que você faz a simulação lá,
ela calcula 30% da renda, ok? Com 30 mil, quanto? Isso aí pela simulação. Aí é feita uma pesquisa do Bacen. Qual que é o comprometimento dessa pessoa no mercado financeiro? Se ela tem consignado, se ela tem empréstimo de carro, se ela tem isso. Isso aí reduz a capacidade dela. Talvez seja por isso. Tá? Mas o financiamento, se a pessoa não tiver endividamento, é isso aqui mesmo. E vai muito pelo chama Behavior Score, né? Tem um banco de dados enorme. Aí vai no segmento que ela trabalha, no tipo de profissão. Então tem todo um banco de dados que ele faz essa crítica. Se tiver endividamento, ele diminui a capacidade sim. Lá atrás, em 2009, 2010, não tinha isso, tá? Então ela financia sim com a capacidade que ela tem. Usado também, só que o subsídio não é desse tamanho, ele tem uma redução para o imóvel usado. Tá? É igual a pessoa unifamiliar. Imóvel novo, a pessoa que ganha, que ela é sozinha, ela tem o subsídio, mas é menor do que isso aí. E para imóvel usado também o subsídio tem, mas é menor. Eu acho que, não tenho bem certeza, em torno de 70% do imóvel azul, o imóvel usado. 70%, né? Você tem, então, 70% do subsídio que ganha lá. O unifamiliar hoje está menor. Isso. Então, existe uma diferenciação, tá? E aqui, ó, as mudanças. 92% dos municípios contam com algum incremento de teto, que nós vimos lá, né? Era 142, né? Foi para 190, né? 91% dos municípios contam com incrementos superiores a 10 mil. 88% dos municípios contam com incrementos superiores a 20 mil. Então, 92% dos municípios contam com algum incremento no teto. E aqui uma simulação tá naquela faixa lá de 4.400 a 8 mil, né? Um imóvel de 270 mil, ok? Então, a taxa... E outra coisa também, né? Esse pessoal que não financiava no FGTS de 264 até 350, ele vai passar a financiar. Isso é quase 5 bilhões, tá? Isso aí vai liberar recurso do SBPE para quem ganha. Então, é uma coisa em cascata, né? Então, por isso, se a pessoa se enquadrar no FGTS, faça o financiamento com recurso do FGTS. O que vai acontecer? Vai sobrar espaço, porque tem gente que vai comprar um imóvel de 264 a 350, só que ela não se enquadra nas regras. Essa não tem jeito, ela vai para o SBPE. Mas aqueles que enquadrarem, por favor, façam que eles contratem no FGTS. É muito benefício para ele. Essa pessoa não vai estar utilizando o recurso do SBPE que outro poderá utilizar. Existe a ideia de ser criada a faixa 4? Eu vi pela televisão, existe um estudo sim, tá? 500, 600. Eu vi no jornal, o presidente queria levar até 12 mil de renda, aquelas 8, para subir para 500 ou 600. Então está sendo feito o estudo, né? Não é a Caixa que faz, tá? Conselho Curador, para ver qual é o impacto disso. Mas existe isso sim. Não, tranquilo. Mas na verdade, vamos falar assim, uma pessoa que ganha 2 mil, não compra quase nada. Ela compra um de 167 mil. Não, é que esse é para o Brasil inteiro, né? Então, tem um empreendimento aqui da HM. Quanto estava vendendo lá? Hã? Estava 165 quando lançaram, né? 180. Uhum. Aí o pessoal prefere ainda comprar um imóvel usado, com a qualidade melhor, vamos dizer assim, que tem. Por isso que eu perguntei se enquadrava no usado aquele subsídio, mas como usado não se enquadra, então já dificulta mais. Esse programa, ele tá... Porque quem ganha até 2 mil, ele tem uma capacidade X, vai tentar enquadrar naquilo. Então, tem Casa Paulista, que tem subsídio, tem vários que pode incrementar e chegar nessa pessoa, compra um imóvel até 180, 190 mil. Então, o que é? Os entes públicos têm que se unir, né, para dar condição dessa pessoa comprar aquilo que está perto dela. Né? Faixa urbana, 3. Renda bruta familiar de 4.400 a 8 mil. Imóvel 270, tá? Financiamento pelo SBPE, né? 9,56.
essa pessoa conseguia o quê? Conseguia um financiamento de 191 mil e 79 mil de entrada. Hoje, aqui nós estamos simulando uma renda de 5.500, tá? Financiamento da FGTS com a taxa de 8,16. Estão fazendo aqui como que se ela não fosse cotista, né? Que se for cotista é 7,66. Aí até diminui mais aqui, tá? Então, ela tinha uma entrada de 79, aqui ela tem de 54. 25 mil, vocês são corretores, não faz você perder o negócio? A pessoa não tem entrada, vai tirar de onde, né? Então, essa que é a diferença, pessoal. Então, quem puder enquadrar no FGTS, enquadra no FGTS. Vocês não vão perder o negócio e vão poder fazer outro negócio para usar do SBPE com outras pessoas que aquela usaria. Então, sempre pense nisso, tá? Então, a diferença de taxa, 9,56 para 8,16 aqui. Parcerias, convênios, o que é isso aqui? Talvez atinja aqui, tá? O objetivo é fomentar aqueles 2.000 que você falou que hoje não teria condições aqui, né? Entes públicos, estaduais, municipais e federais, nas operações de financiamento no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, ampliando o acesso ao financiamento. Por exemplo, prefeitura do terreno para fazer um empreendimento, já reduz. Financeira, cheque moradia. A Casa Paulista, ela tem um cheque paulista que vai até acho que 15 mil, se não me engano, né? 13 mil, que ela também pode ajudar para quem ganha até X de renda. Tem uma regra de não sei se são 3 salários mínimos, quantos são. E é acumulativo. É acumulativo. É acumulativo. Ali o cara consegue 167, né? Aí você pega o terreno. Quanto vale o terreno no imóvel de 160? 15 mil? Se for um terreno doado. Já aumenta de 167 mais 15, vai dar 183, né? 182. Aí vem o cheque moradia, dá mais 13. 182 com 13, 195. Execução de infraestrutura. Aí, de repente, o poder público faz mais... Tudo isso aí reduz o custo do empreendimento. Outra coisa que está voltando, o RET, Regime Especial de Tributação. Nessa lei que foi promulgada 13 semana passada, tem que o RET volta. O que é o RET? Era 4%. Na verdade, era 6%. 6 e ponto. Ele pode chegar a 1%. Nos imóveis financiados até um X valor dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Acho que é 170 ou 190. Vai definir ainda. Então, já reduz mais 3% a 5% no imposto de quem está construindo. Já dá possibilidade de financiar também. Outra, prefeitura com redução de IPTU, ITBI e IPTU na fase de construção. Tudo isso aí faz com que dá para... A única maneira de atender essa pessoa menos favorecida é dessa maneira, com participação de todo mundo. E isso vai estar onde? Agora no faixa 1 que eu vou apresentar para vocês, tá? Aí não é financiamento, é subvenção quase que... Aqui é financiamento. Então esse cara que não tinha a entrada que você acabou de falar agora há pouco, com a participação dos entes públicos, federal, através do subsídio já tem, estadual, através do cheque paulista, e municipal, através de doação de terreno, ou até um complemento de subsídio também, é a única maneira de fazer essas pessoas terem acesso à moradia, tá? Agora aqui, pessoal, faixa 1, lembra que eu falei, faixa 1 FGTS, é isso que nós falamos, aquele que dá de financiamento. Faixa 1, recurso FAR, retorno das contratações com o aprendizado passado. Então, fazia uns 6 anos que não tinha contratação nessa, tá? Então, é aquele que é totalmente subvencionado. Então, eu vou passar bem rapidinho aqui, que isso aqui é mais para consultora, mas é bom para vocês ficarem sabendo levar para os clientes de vocês também, tá? Então, o que é isso aqui? Participantes, papéis. O Ministério das Cidades, né, estabelece as diretrizes. A Caixa recepciona a proposta, analisa projeto, acompanha o cronograma de obra e tal. Empresa de construção civil e ente público. Empresa de construção civil apresenta a proposta, elabora o projeto, providencia licenças e executa a obra do empreendimento habitacional. Ente público aprova empreendimentos, apresenta a proposta e terrenos públicos, firma compromisso de fornecer os serviços e equipamentos sociais, contrata o trabalho social e apresenta a demanda. Aqui tem os imperadores, lá perto da Sabesp, lá em cima, nós fizemos dessa maneira, tá? Então, esse aqui é com a participação do ente público. Esse aqui não tem financiamento, tá? É uma parcela que ele paga durante... Reduziu também. Antigamente era 10 anos, hoje é 5 anos, vocês vão ver aqui o tanto de dinheiro que tem aqui de subvenção, tá? Então, vamos lá. Público-alvo, famílias com renda até 2.640, tá? Esse aqui a pessoa pode ter até restrição cadastral, tá?
que ele não pode ter é CADIM. Cadastradas no CAD único, indicadas pelo ente público. O valor do imóvel, máximo 170 mil, tá? Isenções. Quem é benefício provisório e Bolsa Família. Quem são os beneficiários do Bolsa Família desse benefício aqui? É dispensado do pagamento. Se ele tiver no Bolsa Família, ele não paga. E o que paga quem ganha até 2.640 e não está no Bolsa Família e conseguiu? É renda familiar, tá? Ela paga de 80 a 330 aqui. Então vamos lá. Quem ganha até 1.320, ela paga 10% da renda familiar, observada a parcela mínima de 80. O que é isso aqui? Uma pessoa ganha ali R$500 a renda familiar dela. Quanto ela vai pagar? Ela não vai pagar 10%. Ela vai pagar no mínimo 80%. Ela pagaria 50% pelos 10%. Mas tem uma mínima aqui que é 80%, tá? E quem ganha de 1.320 a 2.640, ela já sobe de 10% para 15% da renda familiar, mais 380, com subtraindo 66. Por que subtrai 66, tá? Para dar equilíbrio aqui. O cara que ganha 1.320, ele paga 10%, 132, correto? Se continua a mesma regra aqui, que agora vai pagar 15%, aí você prejudicaria essa pessoa aqui se não tivesse redutor. O cara que ganha 1.320,01, ele pagaria 15%, daria 184. 186. Não, 188. Certo? 15% de 1.320 dá 188. É isso mesmo, né? Faz a continha para mim, por favor. 198. Aí você aplica o redutor. 198 menos 66 vai dar o 132. Então, se você não tem esse redutor aqui, quem ganha 1.320,01, que é um pouquinho mais que isso aqui, ele pagaria, esse aqui pagaria 132, esse aqui 198. Então, esse redutor é para isso. Se aplicar 115% sobre o teto máximo, que é 2.640, daria 396. Mas se aplica o redutor, vai dar 330. Então, vamos lá. Qual que é o prazo disso aqui? 60 meses. Quem foi contemplado aqui, ele paga durante 60 meses o mínimo 80 e o máximo 330. Se multiplicar 60 meses por 80, vai dar 4.800. Certo? É o que ele vai pagar. Qual que foi o investimento aqui? 170 mil. Então, é subvenção total. Ele pagou 4.800 durante 5 anos e recebeu um imóvel que o governo colocou 170 mil. Então, o que acontece? O construtor, vamos supor se o terreno é dele. O terreno é dele, se ele conseguir colocar 170 é o máximo, tá? Aqui para Praia Grande é menos, tá? Eu vou ter aqui, eu vou passar para vocês aqui. Depois tem um valor que é na Praia Grande, tá? Então, se ele apresentar um projeto, vamos supor que na Praia Grande é 150. Se ele apresenta um projeto, ó, eu quero fazer 200 unidades aqui, aí apresenta o projeto, se para ele 170 mil, aqui não vai ser 152, vocês vão ver lá na frente, 152 mil, paga o terreno e mais o custo de construção, o que ele faz? Não, eu aceito. Assinou, aprovou tudo, ele recebe o valor do terreno à vista, tá? Aí ele apresenta o cronograma, ele executa a caixa, o recurso é do FAR. Paga, executa, paga, é um contrato de empreitada. No final, a prefeitura vem a partir de 50% de obra construída, a prefeitura já começa a trazer a demanda para ver se encaixa nisso, nos critérios dela para selecionar quem são, né? Porque vai ter mais gente querendo do que casa disponível, apartamento disponível, né? Aí vai analisando de acordo com as regras que o Ministério das Cidades estipulou e separa aquelas pessoas, terminou o empreendimento, coloca-se as pessoas no lugar e a construtora só construiu. Então, por isso que é um contrato de empreitada, tá? Aí que entra aquelas isenções de tributos, o RET vai de 7 para 1, regime especial de tributação, a prefeitura isenta ITBI para essas famílias, isenta IPTU na fase de construção, ISS. Então, todo um arcabouço aí para permitir que se construa nos valores, tá? E aí dá a habitação para essa pessoa que você tinha falado agora no início aí, que não teria condições de comprar, né? Isso, tem os descontos também. Então aqui, ó, empreendimentos menores, tá? E no passado, lá no começo, tinha lá uma frase, né? Aprendeu com o passado, então foi feito empreendimentos de 1.500, 2.000 unidades, foi feito bastante. Então, depois
chegou à conclusão que criou-se um problema social também. Então, hoje está bem fechadinho, tá? Os condomínios, eles não podem passar, se for de 300, pelo tamanho da cidade, até 20 mil habitantes, o empreendimento tem que ter isolado 50 unidades. E se for contíguo, 200 unidades. Então, o loteamento, ele vai até 300, ó, o máximo aqui, ó, 300 unidades. Só que está vendo o asterisco aqui? Por empreendimento isolado, nas cidades acima, vamos pegar a Praia Grande, vai. Está nesse intervalo aqui, né? Seria, no mínimo por empreendimento, 250 apartamentos, 250 unidades, certo? Só que, se for empreendimento, aqui, ó, no caso de condomínios compostos por edificações multifamiliares, que são os prédios, né? O máximo são 200 unidades. Então, embora por empreendimento seja 250 aqui na Praia Grande, se for casa, beleza. Que é difícil, né? Pelo território aqui, isso é muito caro, não tem espaço, né? Agora, se for apartamento, embora por empreendimento seja 250, se entrar uma proposta com 250 unidades, você tem que fatiar ela, fazer 2 condomínios, 125, um de 200, outro de 50, por quê? Os condomínios menores fica mais fácil de pessoal conviver, depois tem o trabalho técnico social, e não encarece tanto, fica mais fácil, e aquelas coisas de 900, 800, formou-se um problema social que eles estão tentando amenizar aqui. E outra coisa também, eles vão dar preferência nos terrenos enquadrados já, vocês vão ver na apresentação aqui, terreno que já está bem inserido na malha urbana, né? Então, vamos lá. O que é contíguo aqui, pessoal? Por agrupamento, ó. Um aqui na Praia Grande, vai. Tem 100 a 500 mil habitantes, pode ser 250 por empreendimento, lembrando que se for apartamentos, tem que ser 200, e contíguo, 500. Contíguo é uma distância de 1.000 metros um do outro. Então, vamos aqui. Aqui são casas aqui, tá? Ele apresentou 2 de 250, um perto do outro. Beleza, tá aqui. Então, o que é contíguo? Contíguo, ele apresentou 2 de 250 numa distância mínima, máxima de 1.000 metros quadrados. Só que tem outra condição também. Se ali naquele lugar, vamos pôr lá no Imperador que entregou faz menos de 5 anos. Se for ali e lá tiver 200 unidades do Imperador, então não vai caber, só vai poder fazer 300, porque a contiguidade permite 500. Esse que está construindo agora, que está dando entrada, mais os que já foram construídos e entregues há menos de 5 anos. Ok? Então tem toda essa regra. Para quê? Para pulverizar e distribuir essa população inserindo na comunidade, tá? Vamos lá. Em caso de empreendimentos contíguos, cada empreendimento deve ter viabilidade técnica e implantação indiferente dos demais. Ó, empreendimento contíguo ao outro, quando acontece isso? Quando a menor distância entre o seu perímetro e o perímetro do outro empreendimento for igual ou inferior a 1 quilômetro, certo? Para análise de contiguidade, devem ser considerados empreendimentos em execução ou entregue nos últimos 5 anos, no âmbito do Programa de Habitação de Interesse Social, que envolvam fontes e recursos que tratam a Portaria 725, que é o FAR. Tá? Agora, se tiver empreendimento ali, que é financiamento de fundo de garantia, igual eu estava explicando primeiro lá, aí não tem problema, esse não acumula com esse aqui, tá? É só o FAR ali. Aí, eles vão terrenos mais bem localizados. Então, nessa primeira fase do programa, são 130 mil unidades a nível do Brasil. No estado de São Paulo, são 12.953. Então, eles vão selecionar os terrenos melhores mesmo. Então, terreno, qualificação superior, localizado em malha urbana, existência mínima de 4 sistemas de infraestrutura urbana, existência prévia de acesso a pelo menos 2 equipamentos públicos de educação, existência prévia de acesso a equipamentos públicos comunitários de saúde, assistência social, existência prévia de, no mínimo, 2 estabelecimentos de comércio. Então, antes, no ano passado, fez assim, em locais bem distantes, no limite. Aí, o que a prefeitura tinha que fazer? Creche, tinha que fazer, levar ônibus, levar tudo isso. Então, hoje não. Hoje
estão querendo terreno em áreas bem sedimentadas mesmo. Tá? E qualificação mínima, né? Essa qualificação superior aqui são os terrenos, a gente chama de filé, tá? Vai dar prioridade para isso aqui. Isso é Ministério das Cidades, tá? E qualificação mínima, né? É um pouco menos disso aqui, tá? Então, localização urbana consolidada, área de expansão, existência prévia de um sistema de infraestrutura urbana, aqui eram 4, tá vendo? Existência de acesso a pelo menos um equipamento público de educação, aqui era mais, tá vendo? Existência prévia de pelo menos um estabelecimento de comércio e serviços, item 5. Atenção, terrenos com qualificação superior, esse aqui, serão priorizados na seleção, possuindo meta reservada. Esse requisito poderá ser utilizado para priorização de contratação pelo Ministério das Cidades. Incremento de valor de subsídio por unidade. Então, existem 2 terrenos, um qualificação mínima e outro superior. E vai optar pelo superior. E aqui é só para exemplificar o que é um centro urbano, né? Empreendimento habitacional, tem 2 aqui. Área urbana consolidada. Limite municipal, que é o azulzinho aqui. Perímetro urbano, que é o branquinho. Área urbana consolidada, é o A, onde está esse empreendimento aqui, ok? O empreendimento dele está na área de expansão urbana contígua à área urbana. Então pode aqui também? Pode. Mas a preferência vai ser para esse aqui, se tiver 2 propostas. Né? E aqui, edificações, existência de infraestrutura. Edificações urbanísticas. Disponibilidade de infraestrutura urbana básica a 300 metros da poligonal do empreendimento. O que é poligonal? Poligonal é essa coisa amarela aqui, ó. Essa linha amarela aqui. Então, linha imaginária que engloba as quadras onde estão edificados condomínios, subcondomínios, utilidades habitacionais, equipamentos públicos, equipamento de uso comum, áreas institucionais, áreas verdes, incluindo as vias que contornam. Okay? A infraestrutura deve estar operante até a data da entrega do empreendimento ou da respectiva etapa. Então, se não tiver essa infraestrutura ali e for fazer, tem que fazer concomitante. Tá? Se for o poder público que vai fazer, já tem que estar reservado o local, lei na Câmara aprovando e o recurso destinado para terminar o empreendimento juntamente com a infraestrutura. Especificação, acesso a equipamentos públicos comunitários. Tá? Escola de 0 a 5, escola de 6 a 10. Então, está bem fechadinho o programa. Então, para não ter... A prefeitura tem investimento depois para levar... Tem até transporte. A comunidade de saúde e assistência social tem transporte lá na frente. Acesso a equipamentos do CRAS, tem que ter UBS. Então, está muito bem definido as regras desse programa aí, tá? Aqui também, ó, serviço de transportes. Se não tiver transporte, se não... Acesso, ó, comércio e serviço. Até comércio, ó, padaria, mercearia, farmácia. Acesso a equipamento uso eventual, supermercado. Então, está bem delineado mesmo. E transporte coletivo urbano, ó. Municípios com população de 1 milhão, 3 ou mais itinerários, entre 250 municípios com população entre 250 e 1 milhão, no caso aqui, 2 ou mais itinerários, municípios com população entre 100 a 250 mil, menos de um itinerário de transporte público, coletivo que atenda ao empreendimento, municípios abaixo de 100 não é exigido. Município abaixo de 100 dá para ir a pé e fazer tudo, né? Mais ou menos por isso. Deu para entender, pessoal? Principalmente a primeira parte, né, que essa aqui não desmaia muito a vocês, né? Mas o subsídio aumentou bastante, está colocando muita gente no jogo, tá? Então, mais uma vez, se vocês têm um cliente que se enquadra no FGTS, contrata no FGTS. Ele vai ter uma condição melhor e vai sobrar recurso para o SBPE para outro que não tem as condições do FGTS para comprar. E contem sempre com a Caixa, pessoal. A Caixa nunca vai deixar vocês na mão. Pode... diminuiu um pouquinho, não é que diminuiu, os bancos não estão financiando, então houve um acréscimo de demanda. Com essa escassez da poupança, incentive a poupança também, tá? Construtor de vocês lá, né, ganhar 6% da poupança, ou prefiro ganhar no financeiro aqui. Só que o negócio dele pode travar lá na frente por conta disso. Que o construtor ele ganha mais é no negócio dele, né? Enquanto a Selic tiver 14,75, você não tem colchão para financiar o tanto de demanda. Aí a Caixa, para você ter uma ideia, a participação de SBPE era em torno de 20 e poucos % do mercado. Hoje já está com 53% só no SBPE. O que é isso? O banco
os bancos pisaram no freio. Então, vocês percebem isso. Quantos financiamentos você levava para os outros bancos que hoje lá não tá tendo recurso? Aí houve uma migração para a Caixa, mais ainda o que tínhamos aqui. Então, que a Caixa ela diminuiu, mas não parou. Emprestando quase 7 bilhões por mês de SBPE. E o FUND é poupança, é o que eu falo, incentivo é poupança. Isso é finito, esse FUND. É finito. Se você deposita quando quer e saca quando quer também. Diferente do fundo de garantia. Fundo de garantia hoje, quem é assalariado aqui, o patrão deposita 8% da folha de pagamento no FGTS, fica guardado ali. Para você sacar, tem todas as regras, para comprar imóvel, para quando aposenta. Então, são restritas as regras de retirada. Então, o FUND é um depósito obrigatório e o saque é restrito. Então, o dinheiro do FGTS tem mais, tem bastante. SBPE vai continuar na mesma coisa, a não ser que a Selic baixe, a poupança fique atrativa e volte a fomentar o depósito em poupança. Senão, vai continuar do mesmo jeito que está. Isso não vai mudar. O que está se criando aqui com isso é abrir uma frente do 264 para 350, que se você usava SBPE, use FGTS se a pessoa se enquadrar. Porque vai estar liberando alguém para comprar lá. Não é pró-cotista, que é FGTS. Minha Casa Minha Vida. Pró-cotista vem com recurso do FGTS também. Só que é mais escasso também. Não é tão escasso quanto esse. De 300 até 350 vai ter financiamento liberado, sem problema. Esse problema que você está falando é de funding, não é um problema da Caixa. É um problema de mercado financeiro, pela baixa atratividade da poupança. E todo mundo, aplicar. Você vê aí nas propagandas aí, saia da poupança, depois até com R$1 você investe. R$1 vai investir o quê? Propaganda é essa. Aí, mentalmente, o pessoal retira. Aí cria um grande problema. Então vai ter recurso tranquilo para essa... FGTS, sim. E SBPE vai continuar restrita. Se você vender um imóvel, um construtor fez construiu um prédio com recurso próprio, certo? Aí você vai entrar na fila do pão lá. Você demora. Se esse empreendimento tivesse sido financiado com a Caixa, aí é carimbado. Aí não tem problema. Mesma coisa a alocação de recursos. Ele fez com o recurso dele. Em vez de ele contratar individual, faz a alocação de recursos, também não tem problema ele tem um recurso carimbado, não entra na fila. O que for individual vai entrar na fila. As cotas para superintendência continuam com cota? Cada superintendência tem uma cota ou acabou isso? Não, tem as metas, né? Essas metas. Não, as metas continuam. Os recursos vêm de acordo com a meta que você tem. A meta diminuiu em razão da disponibilidade orçamentária de SBPE, né? Então, está restrito e vai continuar restrito. Então, por isso que a gente deve utilizar o que der para utilizar no FGTS, vamos utilizar no FGTS. Diminuir o recurso já era um problema, né? Exatamente. Incentive depositar na poupança. A taxa de juros caindo, a poupança voltando a fomentar, não vai ter problema nenhum. Aí até os outros bancos vão voltar a financiar também. Né? Então, a Caixa não deixa vocês na mão nunca. Que tem todo o lado social dela, né? O lucro dela é investido na sociedade, então ela procura atender a população mesmo, né? Beleza? Obrigado. Precisando, viu, Roberto? Estamos à disposição aí, tá?